tomar decisões melhores? Como tomar decisões importantes na vida? Existe algum método para que eu tome decisões melhores? Como eu posso fazer para que minhas decisões elas sejam mais racionais? Decisões mais racionais são decisões melhores? Como eu posso me treinar para ser mais racional na minha tomada de decisão? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 elementos essenciais para que você amplie a sua racionalidade na tomada de decisão. Mas mais que isso, que você compreenda qual é o papel, de fato, da racionalidade e da razão na tomada de decisão. Vamos ver! Maravilha! Então vamos para a nossa segunda parte. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Como tomar decisões mais racionais em 3 passos. Então, como tomar uma decisão importante? Existe um método para decidir melhor, mesmo nas emoções? Então vamos falar como tomar decisões melhores. Aqui é primeiro, esquece essa história de que a decisão racional ela é a melhor. Nem sempre. Aqui eu vou trazer já uma discussão sobre isso. Mas vamos falar dos elementos do racionalismo. Presta atenção. 3 palavras você tem que guardar: objetivos, opções e restrições. Eu falo isso para os meus alunos. Se você refletir sobre isso, você já tem um bom aspecto de racionalidade no seu dia a dia. Sempre lembrando, a racionalidade nunca vai ser o principal fator de tomada de decisão para você, para ninguém. Nenhum ser humano, tá certo? Até porque tem um conceito aqui de razão, vou já chegar nisso daí. Então, primeira coisa, qual é o seu objetivo? Se você não tem clareza de objetivo, é aquela velha frase, né? Como é o nome? Da Alice, né, no País das Maravilhas. Pergunta para o gato, que caminho eu devo tomar? Ele diz, para onde você quer ir? Ele diz, não sei, para qualquer lugar. Então, você pode tomar qualquer caminho. Se eu não sei para onde eu quero chegar, se eu não sei qual é o meu objetivo, então esquece a racionalidade. Eu tenho que ter um objetivo. Então, o primeiro elemento é o objetivo. O segundo é qual caminho. Então, para eu tomar uma decisão, eu tenho que ter escolha. Eu tenho que ter um caminho, outro caminho. Pelo menos 2. Se eu não tenho 2 opções, eu não tenho escolha. Já está dado, é aquilo. Tá certo? Vocês acham que eu tenho escolha? Você tem escolha de respeitar a gravidade? Não. Certo? Se eu pular aqui da janela, o que é que vai acontecer? Eu vou cair. Não tem escolha nisso. Não tem decisão nisso. A decisão foi cometer uma atrocidade dessa com a minha própria vida, né? Então, veja. Segundo elemento é a escolha. E aí vem um ponto. Geralmente nós nos iludimos achando que não temos escolha. E nós sempre temos escolha. Sempre temos escolha. Aikido. No Aikido a gente treina muito isso. Sempre tem escolha. Você sempre pode ocupar um espaço. E um principal elemento para você ter escolha é você não ficar focado no problema, certo? Você não ficar focado no problema. Você está prendendo o meu braço aqui, no Aikido a gente treina muito isso, mas o resto do meu corpo está livre. Você está na minha frente me ameaçando, mas o resto dessa sala tem espaço que eu posso ir para vários lugares. Meu pulso está aqui. Então, eu sempre tenho escolha. Eu sempre tenho escolha. Então, o segundo elemento é a escolha. Tá certo? Qual é o meu objetivo? Já começa aí. Eu não tenho objetivo de vida nenhum. Então, acabou, papai. Esquece. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Folha ao vento. Você vai para onde dá. Aí vai todo mundo para lá. Vai. Efeito manada. Tá? Que isso também já é mapeado pela neurociência. Né? Que a rede neural que acontece entre os seres humanos. Tá. Segundo ponto, escolha. Terceiro ponto, quais são as minhas restrições? Eu tenho restrições, eu não posso fazer tudo. Esse daqui é um dos elementos mais, digamos assim, não posso dizer isso, eu vou estar exagerando. Também, pelo amor de Deus. Mas isso é uma coisa que o brasileiro não sabe. Então você pergunta culturalmente, chega o brasileiro e diz assim, o que é que você quer? Eu quero tudo.
Fala de política pública. E aí, o que é que você pensa para o Brasil? Eu quero um país que todos tenham habitação, transporte, trabalho, educação, saúde. Qual a prioridade? Tudo é a prioridade. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Você tem restrições, você não pode fazer tudo. Então você tem que compreender nessas restrições, fazer as escolhas. Com base no quê? Num objetivo. Percebe? Então só esses 3 elementos, meu Deus, já ajuda muito. Certo? Então esse é um primeiro ponto sobre a questão da racionalidade. Um outro elemento que eu quero trazer é racionalizar objetivo, escolhas e restrições. Isso são elementos essenciais para eu construir meu ponto ótimo de escolha, que é próprio, eu falei para vocês, daquela tomada de decisão racional, né? Defendida ali pelos economistas neoclássicos, posso dizer assim. O homus economus. Mas a razão, ela é algo muito maior do que isso. Então tá aqui, ó. Isso é uma confusão que eu entendo que a gente faz. Tá aqui, ó. Os estoicos, como também os gregos clássicos, eles falam muito sobre a razão, mas a razão deles lá é diferente da racionalização. Racionalizar é uma coisa que a máquina faz. Então, por exemplo, uma IA, ela consegue fazer otimizações. Uma IA, ela consegue racionalizar. Eu dou para ela, aliás, para construir prompt de IA, pode ver, você tem que dar um objetivo, você tem que dar escolhas, tá? O que é que ela pode fazer, né, para te responder, e restrições. Basicamente, isso tem que estar no prompt. Se isso estiver no prompt, a IA vai te devolver, com certeza, algo melhor, um resultado melhor. Tudo bem? Mas a IA, ela não tem os outros aspectos e elementos da tomada de decisão humana. Inclusive, a própria dimensão, dentro da própria dimensão da racionalidade. A IA racionaliza melhor e mais rápido do que nós. Só que a razão, ela é muito mais do que isso. A razão, ela é uma busca pela verdade. Que no estoicismo, por exemplo, é a verdade da natureza. A natureza, encontrar a verdade. Ou seja, a razão humana, ela é o que nos diferencia de todo o resto da criação. Isso é um elemento também presente na mitologia, né, no pensamento ali, que é meio contemporâneo também ali no pensamento judaico, que se tornou inclusive uma base cristã. O pensamento da natureza humana no cristianismo traz muito essa marca, né? Tanto do pensamento judaico, como também o pensamento grego-romano, a influência da filosofia grega-romana. Então, eu sou diferente, por exemplo, de um animal, porque eu sou dotado de razão. E essa razão, ela não é só eu ser racional como um robô. Ela é muito mais do que isso. Essa razão é uma busca por uma verdade, por encontrar essa verdade, né? Que seria a própria natureza em si. Então, estou falando de algo que me faz refletir sobre mim mesmo, né? Que faz chegar e dizer, mas quem sou eu? Por que eu estou pensando? Pensar ou pensar? Então, é algo que eleva, que envolve aspectos de consciência, tá certo? Não quero ficar aqui complicando as coisas, nem tudo, mas às vezes eu percebo, por exemplo, as pessoas falando sobre inteligência artificial e tudo mais, mas a IA, ela não consegue ter a inteligência de um ser humano, tá? E ela nunca vai conseguir, porque a inteligência humana, ela não é só a racionalização, processo dados em vista de um objetivo considerando restrições. Esse elemento, ele é fundamental para a sua tomada de decisão. Mas a inteligência, ela é mais do que isso, tá? Ela é mais do que isso. A razão é mais do que isso. Tudo bem? A razão envolve essa busca pela verdade, enfim. Como tomar uma decisão importante? Toda decisão importante pede clareza sobre o que é negociável, o que é essencial. Então aí vem a pergunta, qual é o propósito? Qual o sentido? Certo?
Então, para eu tomar uma decisão importante, eu tenho que saber qual é o meu propósito, qual é o meu sentido de vida. Aí eu posso trazer o Viktor Frankl aqui, né? A logoterapia. É engraçado isso porque isso envolve um aspecto, porque ele fala das 3 ondas. E aí vou me arriscar aqui que eu nem deveria fazer isso, mas o próprio livro do Viktor Frankl ele fala sobre isso, né? Freud, ele tinha como princípio a evolução do homem à busca do prazer, a realização através do prazer. Aí ele cita um outro autor que agora eu não vou lembrar, que é a realização do poder. E Frankl ele trouxe uma perspectiva diferente do sentido da vida ou do propósito, tá? E aqui, quem sou eu para fazer qualquer tipo de crítica, só trazendo esse elemento. Então, qual é o meu sentido? Qual é o meu propósito? Tudo bem? Então, ter a clareza disso, objetivo, já ajuda muito. E aí vem para o segundo ponto, né? Decido com base de princípios e valores, não pressões externas. Quais são as escolhas que eu tenho? O que me é inegociável? Os meios importam. Coisa do sim justificam os meios, geralmente leva a decisões inadequadas. Essas decisões, elas trazem um custo pesado. Tá certo? Então, quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Né? O que é para mim negociável? O que é para mim virtude? Né? Bem em si, que é o bem em si. Então, é com base nisso que eu vou estabelecer quais são as escolhas que eu tenho diante de mim, inclusive as não escolhas. Isso daqui não. Isso daqui é inegociável. Tá? Isso é importante. Como saber qual decisão é a certa? Decisão certa é aquela que está alinhada aos meus valores e objetivos no longo prazo. Ela manifesta o bem, a virtude e gera a paz. Quando você estrutura o pensamento, você diminui o medo. A emoção não precisa ser inimiga da razão, elas se complementam. Você tem um processo de alinhamento. Aqui vem um elemento que eu vou trabalhar um pouquinho mais na quarta parte. O treinamento ele exige isso. Por isso que eu falo muito sobre espiritualidade prática. E de novo, quando eu falo isso, parece que eu estou trazendo conteúdo religioso. Não é. Quem dera que todas as pessoas religiosas tivessem espiritualidade prática na sua vida. E aqui eu também não estou falando de espiritualidade sem religião. Não que não possa, tá certo? Tudo bem, não que não possa, tá bom? Certo? Tudo bem? Eu respeito seu caminho de espiritualidade. Com certeza, ele é mais pobre do que a mais pobre religião que exista. Tem uma religião que está perdurando aí milhares de anos, ela tem uma estrutura. Então, a minha espiritualidade é pisar na areia, tomar um banho de mar, beber uma água de coco, colocar o canudo do coco aqui de um lado e puxar do outro. Pode ser, tá tudo certo, maravilhoso. É uma mistura disso e daquilo, tá tudo certo, eu não tô aqui para converter ninguém. O fato é que dificilmente você vai trazer uma disciplina que seja tão boa quanto uma coisa que está aí há alguns milhares de anos, tá certo? Então há de se respeitar. Beleza, professor, não gosto, não quero, tá tudo certo, tudo bem. O ponto essencial é que toda religião, ela é um caminho para te educar seus aspectos instintivos, emocionais e racionais. Essa parte nós estamos trabalhando no racional. No racional te dá um propósito, te dá um fim último, te dá um sentido, te dá valores, virtudes. Entender o que são valores, o que são inegociáveis para você, certo? E te fazer ir para esse desenvolvimento em torno, com certeza, de comportamentos no dia a dia. Tudo bem? Quem dera que todo religioso entendesse isso e colocasse essa espiritualidade em prática. Infelizmente não é o que acontece. Como saber se eu estou tomando a decisão certa? Bom, aí vem o que a gente falou. Isso está alinhado, está te fazendo evoluir? Te fez evoluir? Está alinhado com o seu propósito
de vida, com o seu objetivo de vida? Essa é a pergunta. Existe algum passo para tomar decisões difíceis com clareza? Bom, quando a gente fala racionalmente, são aqueles 3 elementos. Qual é o meu objetivo? Quais são minhas escolhas? Quais são minhas restrições? Eu acrescento isso um quarto. Entenda que toda decisão que você toma tem influência dos seus instintos e das suas emoções. Elas nunca vão ser só racionais, tá certo? Nunca vão ser. Como tomar uma decisão quando todas as opções parecem ruins? Bom, reveja essas opções aí. Talvez você esteja precisando de uma mudança de percepção. O mundo é opinião. Você está num mundo onde todas as suas opções são ruins, você tem que rever se a sua visão, sua opinião sobre elas não está equivocada em algum cenário. Mas talvez você realmente esteja diante de um cenário onde todas as opções são ruins. Aí você escolhe o mal menor. Essa expressão que eu estou trazendo, mal menor, eu aprendi estudando teologia moral da igreja, tá certo? Então o mal menor é isso. A teologia moral da igreja, ela reconhece isso. Então, por exemplo, se uma pessoa está vindo me matar, eu tenho o direito de me defender. Então, o mal menor é eu me defender, mesmo que isso signifique ceifar a vida daquela pessoa. Então, matar uma pessoa é ruim, mas é um mal menor. Se uma pessoa está ameaçando a vida de um filho meu, aí eu não tenho só o direito, eu tenho um dever. Tenho um dever. Se alguém está ameaçando a vida de meu filho, eu tenho que cessar isso. Só que cessar isso significa tirar a vida dessa pessoa, eu tenho um dever de fazer isso. Moral, tá? Porque é um mal menor. Eu tenho um dever de Estado de preservar o meu filho. No meu caso, eu tenho um direito. Eu posso escolher também não me defender. Eu tenho um direito. No caso do meu filho, eu tenho um dever. Então, tudo isso daí envolve essa questão das escolhas. Então, pode ser sim que você esteja diante de um cenário desse. As escolhas todas são ruins. Aí você vai escolher o mal menor. Para isso, você tem que ter clareza de quais são os seus deveres, de quais são os seus objetivos, de quais são os seus valores inegociáveis. Senão, você não vai conseguir distinguir o que é melhor ou pior. Qual o segredo das pessoas que tomam decisões com confiança? Bom, no dia que eu descobri, aparecem umas perguntas na internet que são maravilhosas. Cara, eu não sei responder isso. Não vou ficar forçando nenhuma resposta que eu não sei. Eu acho que toda decisão ela envolve um nível de incerteza, tá certo? Não tem esse indivíduo que toma uma decisão com 100% de confiança, sabendo o que é que vai acontecer ali. Não sei se seja possível isso. Agora, você pode tomar uma decisão e permanecer em paz. Aliás, isso é um sinal de que você tomou uma boa decisão. É você permanecer em paz. Ainda que tenha aquele friozinho na barriga de, rapaz, o que é que vai acontecer aqui? Mas você sabe que você está coerente com seus objetivos, com seus princípios e valores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live que eu vou deixar recomendada aqui. E também vou deixar para você um vídeo todo especial aqui. E se inscreva no canal, Grande abraço!